Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. Meu nome é Aline e no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro Você Nasceu Rico, escrito pelo autor Bob Proctor. Vamos analisar juntos o oitavo capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 8. O fio da navalha. Você está apenas a 1 centímetro, um passo, uma ideia de entrar na Avenida da Beleza em sua própria vida. Muitas vezes já foi dito que a linha que separa o vencedor do perdedor é tão fina como o fio de uma navalha. E está correto. Refiro-me a ganhar em grandes dimensões e em todas as áreas da vida. W. Somerset Maugham escreveu um livro com o título O Fio da Navalha. E Dario Francis Zanuck gastou 4 milhões de dólares na produção de um filme que tinha o mesmo título. Esses dois grandes homens, tanto o autor como o produtor, sabiam que não havia uma grande diferença entre as pessoas. Havia apenas uma grande diferença nas coisas que elas realizavam, o que era o tema tanto do filme como do livro. Uma pessoa pensa em iniciar um projeto, a outra pessoa inicia. Um indivíduo quase termina uma tarefa e o outro termina. Uma pessoa vê uma oportunidade de atuar, a outra põe em prática. Um estudante quase é aprovado no exame e o outro passa. E embora a diferença em suas notas seja de apenas 1/10, é esse o ponto que faz toda a diferença. Os anais da história do esporte estão repletos de ilustrações dramáticas do conceito fio da navalha. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, no Canadá, havia 8 finalistas competindo na prova dos 100 metros rasos. E o corredor que ganhou a medalha de ouro olímpica foi apenas 1/10 de segundo mais rápido do que o corredor que terminou em último. Em 1947, Armed foi o primeiro cavalo de corrida da história dos Estados Unidos a ganhar mais de 1 milhão de dólares em prêmios ao longo de sua carreira. Em um ano, havia ganhado 761.500 dólares. Mas o cavalo que terminou em segundo lugar naquele mesmo ano era um cavalo que muitas vezes perdeu corridas de quilômetros de distâncias por apenas um nariz e ganhou apenas 75 mil dólares. Ao olhar seus ganhos por si só, conclui-se que Armstrong foi 13 vezes melhor do que o concorrente mais próximo. No entanto, quando se compara os tempos registrados pelos dois cavalos, se descobre que Armed não foi nem mesmo 4% superior. Pode ser que você tenha crescido com a ideia de que algumas pessoas nascem com uma estrela, enquanto outras não. Ou só porque algumas pessoas são melhores que as outras, desfrutam de mais abundância em sua vida. Mas quero que entenda aqui e agora que essa ideia é completamente falsa. Você é tão bom e tem o mesmo potencial que qualquer outra pessoa de quem já tem ouvido falar. Lembre-se de que a diferença entre eles e você é somente na área de realizações. E como sempre há algo que se pode fazer para melhorar os seus resultados, você tem o potencial para ter ainda mais sucesso do que eles têm. Você já deve saber como fazer o que os outros estão fazendo. E se não souber, pode aprender. E como seu potencial é ilimitado, pode realizar coisas ainda maiores do que as outras pessoas estão fazendo no presente. Esse algo que você deve fazer para ter mais sucesso pode não ser o que pensa que é, mas seja o que for, tenha certeza que você é perfeitamente capaz de realizar. De qualquer maneira, saiba que,
como o mundo de cada um é algo distinto, esse algo que você tem que fazer não é necessariamente a mesma coisa que a pessoa com quem convive ou trabalha precise fazer. No entanto, não há nenhuma dúvida de que você vai finalmente descobrir o que deve ser feito. Então, prepare sua mente imediatamente. Quando descobrir o que é o seu fio na navalha, você o fará. A história de Hans Dawes. Enquanto escrevi este capítulo, um amigo muito querido, Hans Dawes, telefonou para me agradecer por uma ideia que eu tinha lhe dado. Mas antes de contar qual foi essa ideia, permita-me dar mais algumas informações. Hans Dawes trabalha para uma grande companhia de seguros em Toronto e todos os anos, no mês de outubro, a sua empresa promove um concurso que é conhecido como o Presidente do Mês. Todos os vendedores da empresa se preparam competitivamente para esse concurso e cada um apresenta o seu nível mais elevado de produtividade. A recompensa ao ganhar o concurso é fama e fortuna. A empresa sempre reconhece seus líderes comprovados. Como todos os anos, Hans tem um mês de presidente excepcional. Mas ao obter os mesmos resultados dos anos anteriores, ele estava planejando relaxar um pouco em novembro, ou pelo menos manter o que ele considera uma produção normal. No entanto, numa tarde, conversando com ele, eu notei que o seu habitual alto grau de entusiasmo tinha baixado consideravelmente. Sabia que algo estava errado, por isso perguntei o que incomodava. Ele explicou que estava desanimado agora que o grande mês tinha chegado ao fim. Na tentativa de levantar o espírito de Hans, perguntei: Hans, o que você faria com a comissão extra se repetisse o seu desempenho de outubro em novembro? Em outubro, de fato, ganhava 3 vezes mais do que qualquer outro mês do ano. Vendo o verdadeiro significado por trás da minha pergunta, o rosto de Hans se iluminou consideravelmente e um largo sorriso apareceu. Em seguida, rapidamente acrescentei: ambos sabemos que você é perfeitamente capaz de repetir o seu desempenho de outubro em novembro. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. A essa altura, Hans estava completamente convencido de que não só era capaz de repetir o seu desempenho, mas de definitivamente iria repeti-lo. Ele disse, com a sua habitual confiança e vigor totalmente restaurado: Bob, tudo bem, eu vou fazê-lo. O fio da navalha ele conseguiu. Hans Downs bateu seu próprio recorde de outubro e novembro. Pense na diferença que isso fará em seu rendimento anual, para não mencionar a sua posição na empresa. Você pode estar certo de que ele vai duplicar ou melhorar o seu desempenho no próximo mês de novembro, após o mês de presidente. O algo para Hans Downs acabou sendo nada mais sofisticado do que decidir fazer a mesma coisa em novembro que ele já havia feito em outubro. Talvez você esteja dizendo para si mesmo: mas qualquer um poderia ter tido essa ideia. E você está certo, poderia sim ter. Mas há algumas milhares de pessoas vendendo para a mesma empresa que Hans vende. Eu aposto com você, sem medo de errar, que não havia sequer outros 5 que conseguiriam. Vince Lombardi, o excelente treinador de futebol americano da equipe de Green Bay Packers, descreveu muito bem o conceito do fio da navalha, aplicado ao futebol, quando disse: a maioria dos jogos são ganhos ou perdidos nos últimos 2 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Mas Lombardi é mais lembrado com relação ao fio da navalha, baseado no conceito do segundo esforço, que ele apresentou para a edificação de seus jogadores. Em suma, o segundo esforço simplesmente significava que quando o jogador fosse interrompido de progredir pela equipe adversária, ele teria sempre que se mover adiante uma segunda vez,
com o impulso adicional de um segundo esforço. Agora, basta considerar a enorme diferença que você pode criar em sua própria vida se adotar uma atitude mental semelhante. Por exemplo, se você é uma pessoa que está trabalhando na área comercial e vendendo atualmente apenas 3 unidades por semana, quais seriam as consequências se decidir fazer uma venda adicional através da aplicação consciente do conceito de um segundo esforço? Bem, tendo uma base semanal, isso pode não parecer um grande avanço. No entanto, visto em um período de tempo de toda uma carreira, isso, na verdade, equivaleria a mais de 2.000 vendas extras. Além disso, do ponto de vista monetário, isso significa que você realmente receberia um rendimento extra de 10 anos sobre um total de 40 anos de carreira. Sim, aquela venda seria a diferença do fio da navalha, o que poderia catapultar você para a primeira divisão. O triunfo de Milt Campbell. O indivíduo que descobriu a diferença do fio da navalha por si mesmo, em sua própria vida, foi Milt Campbell. Veja, Milt foi às Olimpíadas de 1952 para competir na prova de decaton. Ele se apresentou com distinção, terminando em segundo lugar do mundo, levando para casa uma medalha de prata. No entanto, a ambição de Milt sempre foi ganhar a medalha de ouro olímpica. Portanto, quando ele voltou, colocou em prática aquele velho segundo esforço e começou todo o seu programa de treinamento de novo. Nos 4 anos seguintes, Milt Campbell se dedicou apenas ao seu programa de treinamento, que culminaria com a sua vitória e a consequente medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956. Na sequência daquela realização espetacular, eu tive o prazer de falar com Milt em inúmeras ocasiões. Muitas vezes, ele confidenciou que muitos dos atletas com quem competiu na escola foram muito superiores a ele, mas em algum momento tomaram a decisão de abandonar a carreira esportiva. A diferença do fio da navalha para Milt foi que ele se manteve nos treinamentos. E, como resultado, o dia que ele conquistou a medalha de ouro, Milt foi reconhecido como o melhor atleta do mundo. Uma das ilustrações mais poderosas sobre a fina linha que separa o vencedor do perdedor foi revelada nas filmagens de O Fio da Navalha. O elenco do filme foi composto por 8 atores principais e 8 substitutos. Isto é, cada protagonista tinha um substituto para fazer o trabalho duro, árduo e cansativo, enquanto as estrelas estavam descansando. Após o filme, a Life Magazine publicou uma reportagem em que as imagens dos outros atores principais foram exibidas em uma página e as imagens dos 8 substitutos foram mostradas na página oposta. O substituto da estrela do filme, Tyrone Power, era Thomas Noonan. Noonan foi um colaborador muito próximo de Tyrone Power e eles até mesmo frequentaram a mesma escola juntos. Eram mais ou menos do mesmo tamanho, igualmente inteligentes e se vestiam de forma quase idênticas. Tanto que um lembrava muito o outro, mesmo na aparência física. Na verdade, buscava-se a maior semelhança possível entre cada ator principal e o seu substituto. Mas de outra maneira, em apenas num sentido, os protagonistas e seus substitutos eram completamente diferentes. Os salários recebidos pelos 8 protagonistas atingiam um montante impressionante para aquela época: 489 mil dólares. Por outro lado, os salários para os 8 substitutos atingiram parcos 6.534 mil dólares. A diferença de talento entre um grupo e o outro era pouca,
mas a compensação monetária que eles receberam foi 75 vezes maior. À medida que a sua consciência se torna cada vez mais atenta em relação ao conceito do fio da navalha, você será surpreendido pelo número de casos que encontra todos os dias. Como, por exemplo, pense na simpatia que sente quando no comércio local o atendente gentilmente sorri dizendo: "Obrigado por comprar conosco", e em seguida pede-lhe para voltar em breve. Em comparação com uma loja onde você é recebido com a pergunta: "Bem, você vai comprar alguma coisa ou não?". Considere essa ilustração. Há cerca de um ano, uma família participou de um dos meus seminários em Toronto. Era uma família muito bonita, mas tinha um problema sério e me perguntaram se eu poderia ajudá-los a resolver. Inicialmente informaram que eram proprietários de uma oficina de automóveis, mas que os negócios estavam em extrema dificuldade e eles estavam pensando seriamente em fechar as suas portas e ir trabalhar para outras pessoas. Na tentativa de ajudá-los, eu visitei as instalações da loja e fiz uma série de perguntas relacionadas. Então, parei e ouvi atentamente as respostas que eles me deram. E não demorou muito para verificar que sempre que eu fazia uma pergunta relacionada à capacidade com a mecânica, eles respondiam com grande entusiasmo e transbordando confiança. Logo tinham me convencido que eram excelentes mecânicos que trabalhavam muito também. No entanto, por outro lado, também percebi que sempre que eu lhes dirigia uma pergunta que tocava o lado público de seus negócios, eles não externizavam absolutamente qualquer entusiasmo. Na verdade, uma aura de pessimismo e desânimo vinha sobre eles. Era bastante óbvio para mim, portanto, que o único problema que esta família tinha era lidar com a sua própria atitude mental. Uma vez identificada a natureza exata do problema, eu fui capaz de sugerir ações corretivas. Disse a eles que deviam começar a visualizar a sua oficina cheia de carros que precisassem ser reparados. Sugeri, além disso, que cada vez que eles se visualizassem fazendo um trabalho em um carro, também se visualizassem aspirando o interior do carro, lavando a parte externa e certificando-se de que as janelas estavam impecáveis. Eu disse para eles que, como a maioria das pessoas não entende realmente muito sobre os aspectos mecânicos, a única coisa que eles iriam notar seria a aparência do carro. E uma vez que quase todo mundo se sente melhor dirigindo um carro que parece bonito e limpo, esses pequenos toques extras em breve dariam grandes dividendos para eles. Cerca de 2 semanas depois, eu recebi um telefonema de um dos membros da família. Ela me disse que nenhum deles tinha entendido completamente como algo tão básico poderia fazer tanta diferença. Eles ficaram muito ocupados nas 2 semanas seguintes, desde a minha visita. O único problema que tinham agora era o de concluir todo o trabalho que conseguiram. A diferença do fio da navalha, que mudou o negócio perdedor para vencedor, acabou por ser nada mais dramático do que uma atitude hospitaleira e alguns toques adicionais a cada automóvel. Valeu a pena? Basta perguntar à família Jacob de Toronto, Canadá. A maioria dos educadores identifica que, em média, o nível de leitura dos indivíduos fica em torno do que aprendem entre o sexto e o sétimo ano escolar. A razão para isso é que somos ensinados e estimulados a ler até quando chegarmos ao sexto ou sétimo ano. E em seguida, nós nunca mais nos preocupamos em melhorar as nossas habilidades de leitura, além deste ponto. Além disso, você deve perceber que o que é verdade sobre a nossa leitura também é verdade para a maioria das outras habilidades que adquirimos na vida. Uma vez que as pessoas tornam-se proficientes no básico,
em qualquer campo em particular, geralmente escolhem parar de aprender. E claro, a partir desse ponto em diante, elas deixam de melhorar, sendo que isso é a verdade para a maioria das pessoas. Acontece que é apenas a pequena minoria em qualquer campo que vai se tornar especialista e reconhecida na vocação escolhida. Portanto, elas são as pessoas que podem exigir quem vai receber a maior parte da renda em sua área. Apenas reflita sobre a grande diferença dos rendimentos dos atores do filme O Fio da Navalha. Considerando essa informação, pense no trabalho que você faz e pergunte a si mesmo: o quanto sou bom no que estou fazendo? E quanto melhor eu poderia ser? Perceba que, se você dedicar 1 hora por dia para estudar a sua área de atuação, no prazo de 5 anos, terá estudado cerca de 45 semanas, 40 horas por semana, que equivale a quase um ano de estudo concentrado. Além disso, se estudar diariamente por 1 hora, em um curto período de tempo, irá desenvolver disciplina e persistência, que são ingredientes essenciais para obter sucesso. Você terá já passado por 9 semanas de 40 horas em um estudo de valor incalculável para o seu crescimento. Embora isso equivalha a apenas 1 hora de estudo por dia, se seguir esse cronograma rigorosamente em um espaço relativamente curto de tempo, você se parecerá entre seus amigos com uma girafa em uma multidão de ratos no campo. De fato, quando você realmente tomar consciência, vai logo entender que não existe sequer concorrência, porque há tão poucas pessoas na corrida que, mesmo os vencidos, são vencedores. Portanto, você não precisa estudar exaustivamente para conseguir a compreensão que necessita, porque, mais uma vez, a diferença entre conhecimento e ignorância pode ser tão efêmera como um fio de uma navalha. Vamos ser específicos agora. Como já comentei em público em várias ocasiões, é de grande valia para mim estudar ouvindo áudios educacionais enquanto estou dirigindo o meu carro. A minha sugestão é que você desligue o seu rádio e ligue seu som quando entrar em seu carro. Talvez isso faça uma grande diferença para você, assim como aconteceu comigo. Sabe que as pessoas que dirigem cerca de 12 mil quilômetros por ano passam 13 semanas de 40 horas sentados ao volante de seu carro. Portanto, elas estão em uma posição excelente para ter um conjunto de informações importantes depositadas no seu subconsciente, enquanto estão, de qualquer forma, se dedicando à atividade rotineira de conduzir. Lembre-se, é praticamente impossível manter a sua mente exposta a grandes ideias sem ter essas ideias expressas em seu mundo físico. Além disso, é provavelmente apenas uma ideia que você precisa para mudar toda a sua vida. Considere essa ilustração. Movendo apenas um dedo, uma fração de 1 polegada, uma pessoa pode transformar um pedaço frio de metal em uma arma mortal. Ou simplesmente gritando a palavra fogo, uma pessoa pode transformar uma sala cheia de pessoas felizes em uma multidão gritando em pânico. Obviamente, esses são dois exemplos muito negativos. No entanto, graficamente, ilustra uma importante verdade, que a navalha pode cortar de ambos os lados. Em outras palavras, como a lei dos opostos está trabalhando em todos os aspectos da vida, se você não estiver conscientemente lutando para atravessar aquela fina linha para melhorar a qualidade de sua vida, você pode estar inadvertidamente se movendo de tal forma que a sua posição na vida realmente esteja começando a ir para trás. Eu vou exemplificar. Há apenas algumas semanas,
eu participei de uma entrevista na rádio. Uma mulher telefonou e disse que estava em um estado de espírito bastante negativo, porque a realidade da sua vida, como relatou, era muito diferente da que ela tinha sonhado quando ainda era uma estudante na universidade. Naquela época, ela tinha o sonho de ter uma carreira emocionante com uma autora famosa. No entanto, sentia que seus planos tinham sido arruinados, porque ela se casou logo após a formatura e tinha dois filhos pequenos para cuidar. As crianças ainda eram muito jovens e estavam sob os seus cuidados, a maior parte do dia. Ela disse que, devido a essas circunstâncias da vida, foi incapaz de ir embora e escrever por ela mesma. E isso a fazia sentir muito ressentimento com relação à sua família e à vida de forma em geral. Bem, eu sugeri, no entanto, que não era necessário ir embora para escrever o seu livro. Apesar de ser bem verdade que alguns escritores vão para algumas ilhas do Mar do Sul apenas para escrever. Mas eu garanti que esses indivíduos são minoria. E há, de fato, pouquíssimos autores que dedicam todo o seu tempo à escrita, ou que até mesmo ganham uma grande parcela de sua renda exercendo essa atividade. Portanto, não havia absolutamente nada que a impedisse de escrever pelo menos uma página por dia. E que, se ela seguisse essa agenda religiosamente, no período de um ano, teria terminado um livro de bom tamanho, 365 páginas, ou possivelmente dois ou três menores. Talvez sair da cama uma hora mais cedo de manhã poderia ser a diferença do fio da navalha e que a permitiria realizar o seu sonho. Além disso, ela teria o benefício adicional de ter a família perto dela para lhe oferecer apoio moral. O primeiro coração artificial. Em 1982, a mídia inundava os nossos ouvidos com histórias sobre o primeiro coração artificial, que foi colocado no peito de um paciente humano. O Toronto Daily Star, por exemplo, publicou uma história citando o cirurgião-chefe da operação, o Dr. William DeVries. Segundo o jornal, DeVries disse que o seu método com a relação à cirurgia sempre foi ensaiar, ensaiar, ensaiar e, em seguida, ensaiar mais um pouco. Se você seguir sempre esse princípio, quando se trata de tempo para executar a operação real, o procedimento se torna quase rotineiro para você. Dr. DeVries é um caso exemplar de um indivíduo que fez aquele pouco a mais, pois levou tempo e esforço para ensaiar a operação na tela da sua própria mente, antes de realizá-la no centro cirúrgico do hospital. Aliás, essa foi a diferença do fio da navalha que permitiu ao Dr. DeVries se tornar um cirurgião de renome mundial, que está agora escrito nos anais da história médica. Isso sem mencionar o fato de que ele permitiu prolongar a vida de um tal Dr. Barney Clark. Outra excelente ilustração sobre ir um pouco mais e de tentar mais uma vez aconteceu no mesmo evento histórico. O Dr. Robert Jarvik, o homem que projetou o primeiro coração artificial do mundo com apenas 36 anos, é outro excelente exemplo do fio da navalha. Jarvik foi rejeitado pelo menos 3 vezes nas escolas de medicina dos Estados Unidos e ainda foi aconselhado por um professor, cuja disciplina ele estava indo mal, a ingressar na faculdade de odontologia. Mas Robert Jarvik era um homem com uma visão e não poderia negar a si próprio. Ele compreendeu intuitivamente que era o mestre de seu destino e deve ter entendido de forma natural o conceito do fio da navalha, porque ele não iria aceitar a derrota.
e, como resultado de sua perseverança notável, foi finalmente aceito na Escola de Medicina em Salt Lake City, na Universidade de Utah, em 1972. Uma década mais tarde, o jovem Robert Javik realizou um avanço médico que nunca tinha sido visto antes. Falando em seu marido, a esposa do Dr. Javik, Elaine, ela disse: ele tem qualidades que são muito difíceis de medir. É criativo. E isso é algo que você não pode medir em um teste. Claramente, o jovem Robert Javik entrou numa competição feroz por um lugar na escola de medicina, sem nenhuma das propriedades convencionais, como notas altas, um título acadêmico de prestígio ou uma alta pontuação no vestibular. Mas, no entanto, ele possuía todas aquelas virtudes de intangível importância, ou seja, a perseverança e a paixão devoradora por obter êxito. Eu não estou sugerindo de maneira alguma que todos nós um dia faremos história no campo da medicina. Entretanto, podemos nos parecer com o Dr. Javik, no sentido de que nossos talentos particulares e aptidões, assim como as dele, possam não ser bem traduzidos nos testes padronizados de capacidade. Portanto, como Robert Javik, será necessário trazer nossos talentos particulares à tona, para que possamos nos apoiar através da tenacidade, perseverança e coragem. E apenas um pequeno passo adiante pode ser necessário para que sejamos bem-sucedidos. Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro em seu clássico livro Quem Pensa Enriquece ao tema da persistência. Ele escreve: não pode haver nenhuma conotação heróica para a palavra persistência, mas essa qualidade é para o caráter do homem, assim como o carbono é para o aço. Em outra parte do mesmo capítulo, ele escreveu: tive o feliz privilégio de analisar tanto o Sr. Thomas Edison como o Sr. Henry Ford, ano a ano, por muitos anos. E, obviamente, eu tive a oportunidade de estudá-los bem de perto. Portanto, falo com conhecimento real quando digo que não achei nenhuma qualidade, salvo a persistência, em qualquer um deles, mesmo que remotamente sugerindo a principal fonte de suas estupendas realizações. Certamente você teria que concordar que houve uma diferença tremenda nas realizações desses dois homens, em comparação com a realização da maioria das outras pessoas, ainda que nenhum deles admitia ser intelectualmente superior. Na verdade, em termos de QI, eles realmente podem ter sido inferiores a muitas outras pessoas. No entanto, porque ambos possuíam a qualidade vital da persistência, os seus resultados na vida foram invariavelmente superiores aos da massa. Portanto, talvez o fator que o arremessará para a primeira divisão, até mesmo do ponto de vista psíquico, e que vai multiplicar a sua renda material, será a sua capacidade de persistir. Então, da próxima vez que sair para fazer algo e o caminho ficar difícil, basta lembrar que a diferença do fio da navalha para você poderia muito bem ser sua própria capacidade de perseverar. Apenas tente mais uma vez, com entusiasmo, e você poderá assistir às suas realizações irem das mais ordinárias para as mais extraordinárias. Deixe-me compartilhar uma breve história da minha própria experiência. Para concluir esse livro, eu estou formando um novo hábito. Todas as manhãs eu me levanto antes de todo mundo em casa. Eu tomo uma ducha rápida e faço uma xícara de café, que eu bebo no caminho para o escritório. Eu chego ao escritório antes das 7 da manhã e, em seguida, eu começo a escrever.
uma vez que é absolutamente tranquila essa hora da manhã, sem telefones tocando, sem interrupções. Eu sou capaz de escrever sem qualquer distração, e eu realmente gosto muito disso. No momento em que as outras pessoas chegam para começar a trabalhar, eu já tenho várias páginas escritas. Então, estou livre para começar a me ocupar com outros trabalhos que tenho marcado para o dia. Simulação. Agora, tente relacionar essa história com a sua própria situação só por um momento. Por exemplo, se você trabalha no setor de vendas, planeje uma ação diferencial que poderá ser praticada durante um mês ou dois. Execute essa nova ação todos os dias, de manhã bem cedo. Em vez de escrever como eu, você pode simular práticas de venda com uma perspectiva imaginária, ou, eventualmente, com um dos seus associados. A palavra simular entrou na linguagem popular quando aprendemos como os astronautas se preparam para as missões no espaço. Quando eles estavam simulando, estavam realmente praticando a experiência no espaço, como se já estivessem lá. Portanto, eu sugiro que, se praticar a sua estratégia de venda de forma semelhante todas as manhãs, por 1 ou 2 horas, você será testemunha de uma melhora incrível no seu desempenho em um espaço relativamente curto de tempo. Em 1 ou 2 anos de esforço, você se tornará tão proficiente que raramente irá perder uma venda. Então lembre-se, se a necessidade existe e os meios estão lá e você ainda não fez a venda, provavelmente é porque você ainda não é tão bom. Eu garanto que, para se tornar bom, é preciso fazer o que o Dr. DeVries prescreveu. Ou seja, ensaiar, ensaiar e ensaiar. E, em seguida, ensaiar mais um pouco. Dessa forma, você irá atingir a estatura de um verdadeiro profissional. E, é claro, com a compensação merecida. Embora eu só esteja sugerindo que reserve 1 hora por dia para a sua preparação, como os atores do filme de Zanuck, você provavelmente receberá muitas vezes mais. Considere a seguinte conta. Há vários anos atrás, eu estava viajando através do sudoeste dos Estados Unidos com Rudy Micaldi, o vice-presidente sênior de uma das maiores empresas de seguros do mundo. Rudy tinha alguns papéis em que estava trabalhando enquanto nós voávamos de uma cidade para outra, e eu também estava ocupado com um projeto. Rudy, de repente, se virou para mim e mostrou algumas anotações que tinha escrito em uma folha de papel. Então me explicou que havia vendedores em sua companhia que ganhavam mais dinheiro individualmente do que a renda combinada de 30 ou 40 pessoas que constituem um distrito de operação de vendas. Você acha que esses indivíduos eram realmente 30 ou 40 vezes melhores do que os seus colegas? É claro que não. Como o cavalo de corrida Armet, eles foram provavelmente só 3 ou 4% mais eficazes. Mas, em termos de rendimento anual, não havia absolutamente nenhuma comparação. O que fez a diferença para eles? Talvez tivessem planejado seus dias, enquanto os outros não. Ou talvez tivessem praticado por 1 hora, enquanto os outros não. No entanto, seja o que for que fizeram, você pode ter certeza de que a diferença foi tão fina quanto o fio da navalha. Agora pare de ler. Sente-se, relaxe e pense. Realmente pense. O que será em sua vida que fará a diferença do fio da navalha? Você sabe o que é? Bom, então faça isso agora. Bem, meus amigos, termina aqui a leitura do 8º capítulo do livro Você Nasceu Rico, escrito pelo autor Bob Proctor. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E no mais, muito obrigada!
Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.